Ok. Tudo bem, então, boa tarde. Meu nome é Mário Cavaco. Trabalho na Brahma Kumaris como voluntário. Brahma Kumaris é uma organização sem fins lucrativos, sem fins religiosos, sem fins políticos, que está afiliada às Nações Unidas, à Unesco, à Unicef, desde o ano 1982, mais ou menos. A Brahma Kumaris começou sua atividade em 1936 na Índia. E a partir daí, hoje em dia, temos sede em praticamente 120 países, mais de 8.000 sedes. E tudo o que nós fazemos em forma voluntária, gratuita. E a ideia, principalmente, como diz o cartaz aí, quando eu mudo, o mundo muda. Se cada um de nós mudara, tudo ficaria melhor. E justamente o tema de hoje, qual é? A mudança. Em forma positiva, não? É decir, buscar o lado positivo das coisas. Claro, quando nós falamos de mudança, normalmente a gente pensa em transtornos, porque mudar significa que tem que haver uma transformação de algo. Se, por exemplo, se você muda de casa, tem que levar toda a tralha detrás de si, não é verdade? Então, dá um grande trabalho. Só o facto de pensar que tem que mudar algo é trabalho. Então, claro, quando nós temos essa ideia da mudança, a gente fica com medo. Por quê? Mudar significa, a veces, dor, ter que deixar algo, ter que quebrar algo, ter que abandonar algo. Então, por supuesto que quando nós falamos de mudança, estamos a falar de mudar a nós próprios. Por exemplo, para senhoras é fácil mudar, não? Se pintan um pouco, se arranjam, já está. Para nós, mais complicado. É quase impossível mudar. Mas é engraçado que quando nós pensamos nesse tipo de mudança, não é a mudança que nós queremos, porque aquilo é só física, não é só aparência, é só momentânea. Mas a mudança verdadeira é mudar a raiz. É dizer, deixar de ser aquilo que nós pensávamos que éramos. E se você vai mudar, é melhor que seja sempre para o lado positivo, não é? Mudar para pior, não. E como é que eu sei se aquilo vai ser para o positivo ou não? Não sabem? Ninguém sabe. A realidade é que quando nós fazemos uma mudança, a gente não sabe o que pode acontecer no meio. Mas sabem que o que cria a diferença é a mentalidade. Quando você tem uma atitude positiva, sempre encontra uma possibilidade de melhorar. Aunque a coisa não aconteça como a gente pensava. Como eu contei a vocês antes, eu mudei muitas vezes de lugar. E até me lembro, olha, que vou contar uma anedota. No início, estava casado e a gente mudava em bicicleta. Eu conduzia a bicicleta e minha esposa com a mala. Que vocês se riem, é verdade. A gente passou por isso, até que a gente conseguiu comprar um carro e tudo isso. Só tínhamos as duas malas, mais nada. E com isso mudávamos. Uma bicicleta que minha prima me emprestou, que não era uma grande coisa. E andávamos de quarteira para um lado e para outro, mudando. Mas era engraçado, era divertido. Me lembro que os turistas paravam a tirarnos fotografias, nunca me esqueço disso. Era um lado bom, não? De ser o esforço que eu era que tinha que trabalhar. Mas era divertido, percebem? Era ver o lado bom das coisas. Em vez de pensar no lado triste, ah, não tenho, não tenho, não tenho, a gente se divertia com o que não tinha. Conseguem entender? Por isso é que eu acho que para mim a vida ha sido um presente. Por quê?
Porque se nós aproveitamos todas as situações, mesmo as negativas, é positivo. E a gente cresce e ganhamos. Hoje em dia, a maioria das pessoas dizem que sua vida seria diferente se ganharam euro-milhões. Não? Hoje está de moda o euro-milhões. Mas a realidade é que esse tipo de mudança não só é passageira, sino que geralmente empeora as pessoas. Quanto mais tem, pior ficam. A verdadeira mudança para mim não é ter, é ser. E quanto mais saudável sou no meu ser, mais positivo sou. Se o corpo pode estar mal, mas o principal é a mente. Se tua mente está em bom estado, tua vida está perfeita. E quando eu falo do bom estado da mente, estou a falar justamente de ter uma visão positiva. Você ver a si próprio o lado bom, o lado perfeito. Por exemplo, alguma vez pensaram quantas virtudes vocês têm? Não? Mira. Temos mais com o que pensamos e com o que usamos. Pois, Kiliano, o maior problema é que a gente não reconhece as próprias virtudes, os valores. Então aí vem o conflito. Porque ao não saber minhas fortalezas, em onde vou olhar? Nas fraquezas. É mais fácil. E ao olhar na fraqueza, o que acontece? A fraqueza aumenta. Então se torna forte que parte? A parte má, a parte negativa. E cada vez que surge uma situação difícil, uma situação negativa, o que acontece é justamente isso. Que em vez de buscar o lado positivo dentro de nós, ficamos pensando no negativo. Ah, eu não sou bom, ninguém gosta de mim, ninguém me aceita, ninguém me respeita, ninguém me valora. A pergunta é, se você quer mudar, o que é o que precisa? Negativo ou positivo? Positivo. Então, pensem, a principal virtude que vocês têm. Tem que haver uma virtude aí, muito boa. Uma virtude que tem puxado por vocês em muitas situações. Por exemplo, a minha é a coragem. Aunque a veces eu não vejo essa coragem. Todo mundo diz, ah, você tem tanta coragem. Eu penso, bom. E não é que a vezes não tenha medo de enfrentar as mudanças, as situações, sino que sempre penso que pior é ficar para trás. Imaginem, eu na Argentina trabalhava de advogado. Tinha meu escritório e eu acho que era bom. Mas quando a diretora da Brahma Kumaris me fez o desafio, vem para a Índia. Eu digo, ok, ¿por quanto tempo? Um mês, 2 meses? Não, não, não. Arranja tudo aí, deixa todas as contas pagas e vente para aqui. Eu pensava, digo, vamos, quanto tempo irei estar lá? Faz favor, meu grande amigo Bagarrão. Vem com ele também trabalhar. Me teve 3 anos a trabalhar no escritório dele. É engraçado, não? Porque na vida, quando nós temos desafios, temos possibilidades. Mas quando nós vemos os desafios e temos medo, vemos dificuldades.
Então, para mim, a vantagem desta vida espiritual é que eu aprendi a dar valor ao lado bom. Por exemplo, quando algo mal acontece, eu sempre penso, o que tenho que aprender com isto? Em vez de ficar olhando por que isto me acontece a mim, eu penso, ok, que tenho que aprender com isto? Porque algo nós temos que aprender. Em tudo que nos acontece na vida, é uma forma de ensinar-nos a mudar. Por exemplo, quando vocês vão a uma loja e compram algo novo, não ficam felizes? Mas quanto tempo dura? O tempo da compra, o outro dia, 2 dias, se calhar, mas depois vai embora, precisam algo mais. Mas quando vocês vencem suas dificuldades, como se sentem? Não se sentem gratos? Não se sentem felizes? Não acham que conseguiram? Não há uma força interior que lhes diz, vá por aí, siga à frente? Então imaginem-se quando vocês começam a mudar suas fraquezas na parte positiva, no lado bom. Não sei, uma fraqueza pode ser medos, uma fraqueza pode ser falta de autoestima, falta de autorrespeito, uma fraqueza pode ser ter dúvidas. E tenho certeza que todos que estão acá alguma vez tiveram dúvidas. E por que surgem as dúvidas? Essa insegurança interior. O que faz com que surja isso? Podem ser situações do passado, lembranças. Podem ser falta de autoestima. Pode ser produto de uma história do passado, de quando vocês eram crianças, sei lá. De que alguém dissera, você não é capaz, você não pode. Pode haver muitos registros dentro de si. Agora a pergunta é, eu posso vencer esses registros? E criar novos? Posso mudar ou não? Porque o problema não é mudar de roupa, isso é fácil. O problema é mudar a mentalidade. Quando nós fixamos um tipo de forma de pensar e nos habituamos a isso, eu não digo que seja fácil, nem que seja difícil, mas é um conflito interno que surge. Por quê? Porque há não sei se em português existe, mas melhor conhecido que por conhecer, não sei, uma frase assim, é decir, mais vale algo mal conhecido que algo bom por conhecer. E esse é um medo que existe normalmente, de, não sei como será, mas melhor fico onde estou, que já conheço. Não deixar de ser tudo isso. Pois é um conflito, não? Quando nós estamos habituados a algo, a gente diz, bom, por lo menos isto conheço. Mas é péssimo, horrível. Mas não sei se será, o próximo será melhor ou não. Por lo menos isto é conhecido. Então, claro, quando nós pensamos desse jeito, o que acontece? Não, mudança. Não, e sabe o que é o pior? Eu tenho visto isto. Durante muitos anos eu trabalhei com empresas na parte de gestão do pessoal e tudo isso, não? Nestes tipos de cursos, mas para empresas. E nas empresas acontece o mesmo que no ser humano. Se cresce e chega um momento que para.
e se estabiliza. Então acham que esse é o melhor momento. Mas sabem o que acontece aí? Começa a cair. Começa a cair, a cair, a cair, a cair, a cair, até quebrar. Sabem por quê? Porque o ser humano tem que estar em movimento. Quando você acha que chegou ao seu máximo, quando você acha que não tem mais nada para aprender, você começa a morrer. E se não observem, eu sempre comparo isto com a reforma. Quando a pessoa está ativa, se queixa que quando chega a reforma, que isto, outro, mas quando chega a reforma, já não tem que pensar, não tem que fazer, começa a cair, começa a morrer mais rápido. É curioso. Então eu sempre penso, por que o ser humano é tão complicado? Passa 5 dias da semana esperando chegar a sexta. Para viver 2 dias, no qual no sábado passa a dormir e no domingo está a queixar-se que amanhã é segunda. Observaram isso? É curioso, não? Depois passa toda a sua vida queixando-se no trabalho de que tem que trabalhar para reformar. Quando está a reformar, não tem nada que fazer, está aborrecido. Então, de que é o problema? É da forma de pensar. Que em vez de viver a vida disfrutando do dia a dia, vive pensando em algo, numa meta a chegar. E quando chega, está aborrecido porque está por acabar, que é o fim de semana. Porque não conheço a ninguém que chegue o domingo e esteja feliz. Ah, amanhã é segunda, tenho que ir a trabalhar. Ai, que tenho que preparar as coisas para amanhã, que tenho que fazer isto para amanhã. Não é louco isso? Eu acho que todos temos algum tipo de transtorno, não? Porque pensar desse jeito, viver 7 dias da semana só esperando 2, e depois, quando está, nos 2 não los disfruta porque está pensando no outro. Depois começa a segunda e diz o pior dia da minha vida, porque é segunda. Eu acho doido, porque não pode ser, meu Deus. Como é que a gente pode viver uma vida pensando no que vai acontecer e quando chega o momento está a pensar em outra coisa no futuro? Então nunca desfruta de nada. Então a primeira mudança que nós temos que aprender a fazer é isso. Mudar a forma de pensar. Mudar da forma em que nós aprendamos a viver cada dia como se fosse o último. Porque, sinceramente, eu não sei se amanhã vou estar vivo. Você sabe? Ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Então, que ganho eu preocupando-me no futuro, quando o único momento verdadeiro é este momento presente? Vocês estão aqui agora. Quantos de vocês estão presentes? Somente não está em outro sítio. ¿Está ou não? Estão aqui ou foram? João, estás aqui? Mais ou menos, já te vi. É engraçado, não? Como a vida é tão, eu acho tão maravilhosa, tão boa, tão... Eu acho tudo bom, sou sincero, porque tudo me ajuda a crescer. Eu passei por muitas situações e em toda situação eu aprendi algo. Sempre. Então, por que nós ficamos sempre com o negativo e não com o lado bom, o lado positivo, a aprendizagem, o crescimento? Por que nos focalizamos tanto no que não é bom? Medos, insegurança, não acreditar em si próprios, não valorar-se.
não respeitar-se. Quantos de vocês que têm uma situação difícil em seu trabalho, em sua família, em sua vida, e continuam igual? Não fazem nada para mudar. Estou com minha prima e ela, quando eu cheguei, estava super estressada, passou um acidente, não sei o que, não sei quanto. Eu olhava para ela, não dizia nada, ela também não me falava das coisas, mas outro dia fui à aula, pedi a palestra. Ao outro dia aparecia outra pessoa. Digo, só parece que alguma palavra fez um clique em sua cabeça, mudou completamente. E ontem, hoje, estávamos a falar, e le digo, ¿estás bem? Estou super feliz, me disse. Digo, bom. Cheguei, estava mal, negativa, tudo mal, não falava com ninguém, brigava com a mãe, brigava com a irmã. Agora mudou. Por quê? Sí, só é necessário um clique aí dentro, algo que toque sua cabeça, em sua mente, que você diga, eu posso mudar, é minha vida. Por que estou a depender de alguém mais, que era a situação dela, o trabalho? E que não trabalho isto, que não trabalho aquilo, que não trabalho outro. E ok, cada de nós tem uma responsabilidade. Se nós cumprimos nossa responsabilidade, por que sofremos tanto? Por que aceitamos as pressões externas? Por medo. Porque se alguém vem por pressão, eu digo, não, desculpa, até aqui chega. Só posso isto, chega. Por que nós aceitamos mais? Medo. Medo de perder, medo de ficar mal. E o pior é que ficamos mal, perdemos e continuamos igual. Então, de quem é o erro? Saber pôr um ponto às situações, um ponto final, é aquilo que nos vai proteger do sofrimento. Mas não deem desculpas, culpando os demais da situação, porque é nossa escolha. Se você escolheu ficar calado, não dizer nada, e depois ir e queixar-se fora, é sua escolha, não? Você se queixa fora, fora não faz nada. Ninguém, se a pessoa ouve, diz, coitadinho, que mal, e você fica todo feliz, as pessoas gostam de mim, dizem que sou coitadinho. Eu não gosto que me digam coitadinho. Coitadinho é aquele que não é capaz de fazer por si próprio. Coitadinho é aquele que não tem outra possibilidade. Mas vocês são coitadinhos ou são capazes de fazer as coisas? São um pequeno gatinho ou são um leão? O que é o que vocês são? Qual é a sua escolha? Observem-se e digam-me se eu estou a mentir. Quantas vezes você tem uma situação difícil e fica zangado com alguém que não tem nada a ver com isso? Quantas vezes vocês reagem com alguém que quis ser simpático com você e quem fez o mal a você não dizem nada? Quantas vezes ficam sem enfrentar as situações por medo do que os outros dirão? A pergunta é, por que depois se queixam? Se a mudança estava aí, a possibilidade de mudar a situação esteve sempre aí à sua frente. É uma escolha. Nunca esqueçam isto. Na vida, nós temos muitos caminhos. Mas você escolhe. Depois não se queixe. Você pode ir pela autoestrada ou pode ir por uma estrada de terra. Depende de você.
mas a autoestrada cobra, a de terra não. E na vida é isso. A gente tem que aprender que, a vezes, primeira coisa que temos que entender é tenho que dar para receber. Quanto mais você dê, mais vai receber. Quanto mais medo tenha, mais que acontece? Você se fecha. Observen isto. Coloquem seu punho assim, fechem-lo com força. Fechem-lo. Observen o que acontece quanto mais força você fazem. Que cria? Tensão. Observen quando você solta. Se relaxa. Exatamente isso. Vocês sabem o que significa a palavra perdoar? Vem do latim. Nunca ouviram? Abrir mão. Interessante, não? Se perdoar significa abrir sua mão. Quando você perdoa, solta, se liberta. Assim de simples. Agora observe, quando você culpa, quando você tem raiva, quando você tem ódio, o que faz? Se fecha, seu coração se fecha. Sua luz se apaga. A pergunta é, quem perde? O outro ou eu? Somos nós. Todas essas situações negativas nas quais nós ficamos armadilhados e não conseguimos sair, quem perde? Nós. Se nós não aprendemos a soltar e a continuar e deixar o passado ser passado, não há possibilidade de mudar. Se você carrega o passado consigo todo o tempo, que você consegue andar? Não. Então, para poder mudar, o primeiro que tem que entender é deixar o passado ser passado. Não carregar com ele. Quanto mais se liberte do passado, mais fácil é. E quanto menos pense nas situações negativas, mais fácil vem a solução. E o principal de tudo, não ouvir mexericos. Porque se vocês ficam ouvindo histórias de outros, sua mente fica pesada. Fica pesada. E pior, se habitua e parece que a única conversa que pode ter com alguém é falar dos outros. E esse é um grande erro, mas muito grande. Você nem imagina o mal que faz quando nós carregamos todas essas situações que ouvimos dos outros. Porque começa a fazer-se nossa vida. É dizer, você começa a acreditar que isso é você. É como um filme. Você vira um filme, vão, sentam, começam a olhar e de repente acontece algo e começa a chorar você. Por quê? Se é um filme. Ou fica tenso, nervoso. O que está acontecendo? Por quê? Porque entra dentro de sua imaginação. Entra dentro de sua mente. E você começa a viver algo que não é seu. Compreendem isso? Então, quando vocês estão a ouvir histórias de outros, podem deixá-la aí ou armadilhar-se nisso, ficar preso nisso. Então, o que acontece é que, quando comete esse erro, sua vida deixa de ser sua. Começa a ser a vida dos outros. Não sei se lhes ha acontecido isso. Se calhar não. Mas a maioria tem esse conflito, ouvir histórias. Por exemplo, as notícias. Por exemplo, a pandemia. Isto aconteceu há pouco. 3 anos com medo. Com um monte de informação negativa e falsa. Com um monte de histórias que nos encheram a cabeça em nossa vida. Limitando-nos, proibindo-nos tudo.
¿Para quê? Para que un día digan, es como una gripe normal. Mas antes moría gente. Agora ya no. Y a gente fica, ¿cómo? ¿Por quê? Porque esta historia de ouvir coisas e estar muito informado acaba sendo uma desinformação e uma negatividade. Eu não tenho televisão em Londres, não olho a televisão, com o qual é uma grande vantagem. Nem acreditam, nem me entero nem da metade das coisas que acontecem no mundo, nem quero saber. Por quê? Porque eu visto isto. Se alguém se cai na rua, é notícia. Mas se você põe detrás disso que foi atacada por um terrorista, é notícia. Mas não é, mas coloca isso, então passa a ser notícia. E é isso que está a acontecer. Que acontecem coisas, sim, mas depois são amplificadas. Se agregam coisas que não são verdade. Então, o que acreditar ou em que não acreditar? A melhor forma que vocês têm de proteger-se é viver para si próprios, sentindo-se a si mesmos, percebem? É dizer, protegendo-se. Então, o que é o primeiro que você tem que proteger? Sua felicidade. Segundo, sua paz. O que mais? Seu amor. Então, qual é a pergunta? Vocês se amam a si próprios? Tem amor por si mesmos? Então, por que ficam tristes? Por que ficam chateados? Por que se zangam? Isso é amor? Quando ficam preocupados, estão a amar-se? O que significa a palavra preocupar-se? Sabem? Ocupar-se ante tempo, antecipar-se a algo que ainda não aconteceu. São palavras do latim. E então, o que ganhamos com isso? Uma coisa é ocupar-se. Acontece algo, ocupem-se do que tem que fazer. Mas preocupar-se significa que a mente está a trabalhar antes de tempo. Antes de que chegue algo. Para quê? Sabem ou não? Porque não estão a dar valor à sua própria vida. É difícil isso? Então a pergunta é, gostam de si mesmo ou não? Já tem dúvida. A resposta é, para gostar de nós próprios, tenho que proteger-me, tenho que cuidar-me. Assim como você tem uma criança e gosta dela e cuida dela e protege. Mas o que acontece se você sobreprotege, se abusa dessa proteção? Não deixa sair, não deixa fazer nada. Não deixa crescer. Então, nós temos extremos, e os extremos são negativos. Percebem isso? Então, o medo cria isso. Extremos. Todo extremo é negativo. Todo extremo. Não é como a política. Está à esquerda, está à direita. Qualquer extremo é mau. É a realidade. Os extremos são maus. Porque vai ao extremo. E o que este se queixa deste, o mesmo faz. Só com um nome diferente. É a realidade. E observem-se a si mesmos. Quantas vezes vão esses extremos? Sabem por que na Índia as pessoas se cumprimentam com as mãos juntas? Em vez de dar a mão, juntam a mão e dizem assim, namastê. Significa, meu lado esquerdo, meu lado direito se juntam e cumprimentam você. É dizer, os dois lados se juntam e se equilibram. O equilíbrio é a base principal de nossa vida. Quando não há um equilíbrio, não há harmonia, o que acontece? Tudo se estraga. Os corpos, principalmente, se estragam. Já se observaram a si mesmos? Quantas vezes ficaram doentes sem nenhum motivo?
Mas houve um motivo, a mente. 99% das doenças são mentais. Então imaginem-se, quando foi da pandemia, com tanta notícia que as pessoas se morriam, quanto você estaria pensando se não se iam a morrer? E suas defensas desciam. E algo acontecia. Por isso que é mais psicológico que real. Porque pode haver algo, mas sempre existiram vírus, sempre existiram bactérias. E se não, os médicos estariam todos doentes, não é verdade? Porque eles têm que tratar com as pessoas doentes, ficariam doentes. E por que que não apanham? Porque normalmente a pessoa que está a curar está pensando, venho a curar, não venho a ficar doente. Mas quando você pensa que vai ficar doente, o que acontece? Fica doente. Então, a primeira doença que nós temos é a nossa mente. A nossa forma de pensar. A nossa forma de olhar para nós, de olhar para os demais, as expectativas que nós temos. Se você espera algo de alguém, com certeza que vai sofrer. Você tem expectativas? Sofrem. Podem pôr um carimbo que acontece isso. Por quê? Porque é um erro. Você não pode esperar nada a ninguém. Você simplesmente, se você tem que dar o que é você. Paz, amor, felicidade, harmonia. Mas não ter essa expectativa de que o outro dê para você. Porque quando não dá, você culpa, sente raiva, se zanga, briga. E a pergunta é, de quem é a culpa? Quem criou isso? Foi o outro ou fui eu? Imaginem-se nos divórcios. Quando eu comecei, tratava muitos casos de divórcio por forma gratuita. Divórcios, tenência e todos esses temas, assim. Epa, era a luta de ter, de raiva, de vengar-se de algo. Por quê? Eu quando perguntava, mas vocês se casaram por amor? Ou por quê? Não, es que ele me enganou, porque não sei quê, porque era de um jeito, era do outro, não sei quanto. Aí aprendi, digo, pessoas não te enganam, te deixas enganar, porque crias algo, uma visão, uma imagem em tua cabeça que, tem, que não é verdadeira, que é completamente falsa. Percebem? Então, na realidade, essa falta de realidade interior que há uma necessidade de procurar algo falso nos relacionamentos, na vida. E muito disto também acontece, sabem por quê? Pelas imagens que a gente recebe na televisão, nos filmes, em tudo. Criamos uma vida falsa. Não? E essa vida falsa queremos transportar a nossa vida verdadeira e não funciona. Se a pessoa tem que ser feliz e tem uma máquina a lavar roupa desta marca. A pessoa vai ser feliz se tem um televisor que ocupe toda a casa. A pessoa vai ser feliz se tem um carro, não sei o que, tá. E isso é verdade. Quanto tempo dura isso? Nada. Nada. É a única coisa que posso garantir a vocês é que eu sou feliz por não ter nada. Não tenho que pensar em pagar imposto, não tenho que pensar em pagar taxa, não tenho que pensar na finança, não tenho que pensar em nada disso. Não tenho nada, ninguém me pode vir a cobrar nada. É a realidade. Quanto mais você tem, mais tem que ocupar-se, preocupar-se, pensar. E toda aquela história. Quanto menos tem. E o mais engraçado é, quando você não tem nada, sabe que tem amigos verdadeiros. Ninguém tem interesse em algo que você tenha porque não tem nada. É o quê?
Você e acabou. É isso que eu quero que você entenda. Trabalhem em ser vocês mesmos. Trabalhem por si próprios, não trabalhem por ninguém mais. Quando vocês estén preenchidos, aí vão a dar. E nunca vão a ter expectativa de nada. Mas quando há um vazio interior, sempre estão procurando fora. E nunca se preenchem. E nunca chegam. Então, para quê? A pergunta. Há um curso que costumo dar que se chama o curso do propósito, não? Descobrir qual é o teu propósito na vida. É um curso que dura muitas horas, tem muito trabalho, mas a principal pergunta é: para quê? E começa deste jeito. Que é o que mais você gosta? Não sei, alguém gosta de algo aqui? Que é o que mais você gosta? Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Se você observa, quando vai perguntando para quê, vai ver que surge uma resposta diferente sempre. Até chegar a um ponto em que já não tem resposta. E se percebe que na realidade nada do que respondeu é verdade. É curioso. E façam essa experiência com você. Ponham-se em frente ao espelho e perguntem, digam, gosto disto, para quê? E comece a responder. E vai ver que chega um ponto que você diz, realmente não gostava. ¿Por quê? Le explico por quê. O propósito na vida não é uma meta, não é, por exemplo, tornar-me advogado, tornar-me juiz, é uma meta. O propósito tem que ver com a vida mesma. É decir, para que existo? Tem que haver um motivo. Estou aqui, nasci por algo. Para quê? Para trabalhar? Para perder meus dias todo o tempo sofrendo? Para quê? Para que vocês existem? Tudo tem um motivo. Por exemplo, este computador é útil, ele sabe qual é o propósito. Ele está gravado em o propósito. Certo? A cadeira serve para você sentar-se. A roupa serve para vestir. Mas vocês, para que servem? Já pensaram nisso? Para sofrer, para gastar? Para que servem vocês? Agora, para ser feliz, para transformar, a pergunta é para quê? Ok? Para quê? Para inspirar outras pessoas ou deixar essa pegada, jogamos o outro. Ok, para quê? Tem certeza? Para quê? Vá. São todas desculpas que a gente dá. E observem bem, que é verdade. Sempre estamos pensando para o outro. Mas a realidade não é. Cada um de nós está tentando preencher um vazio interior. E não se percebe. Então viaja, para quê? É dizer, é incrível, mas nunca, por cada vez viajamos e viajamos mais e queremos mais, porque não nos preenchemos. Perceben? Cada vez buscamos algo mais, porque não nos preenchemos. Então, aí está a resposta. Que é o que está a faltar no meu interior? E é cumprir o propósito. Há um propósito por o qual cada um de nós nasceu.
Y esa mudanza tiene que ir hacia ese propósito. ¿Mm? Es hacer un curso. Pena que ya voy embora. La próxima, a gente tem que armar un retiro, 2 días mínimo, 2 días tem que estar a full, porque es verdade, é assim. Eu tenho feito, a última vez que fiz foi na Canárias, e 2 días mesmo, eu senti que não chegava, é como que tem que estar a full, tá aí todo o tempo, porque é muito intenso, porque realmente é quebrar a parte interna. Você quebra essa, digamos, essa falsidade que você criou, essa casca que você criou, que não é verdadeira, e que tem que entrar dentro de si próprio e ver realmente para que você existe. Porque toda essa imagem que nós criamos ha sido simplesmente para enganar-nos. E vivemos enganados. E chegar a isso a vezes dói. Dói. Por que dói? Porque tem que quebrar a casca do coco. Sabe, não? O coco. Duro, peludo e feio. Mas por dentro é bom, é agradável. Quem não gosta do coco? Mas alguém come o que está fora ou o que está dentro? Vou fazer fogo também. Mas a gente compra um coco não por a casca, compra o coco por o que está dentro. Quando nós nos relacionamos com as pessoas, a maioria das vezes nos relacionamos porque está fora. O que é duro, peludo e feio. E nos esquecemos do que está dentro. Acho que esquecem que personalidade também é o que é duro, peludo e feio. Por exemplo, fazer um vaso, quantos vasos sujar de pouco? Ok? Mas teve que partir o coco, não foi? Então, quando parte o coco, mas teve que partir o coco ou não? É o mesmo. Você, para poder utilizar-se, tem que partir o que está. Se você não parte, não funciona. Então, vai ter que quebrar isso para dar-lhe utilidade. E tem razão, vai utilizar, mas vai ter que quebrar. Senão o coco seca e apodrece. E é o que nos acontece a nós. Deixamos a vida passar e nos estamos a apodrecer sem viver a nós próprios. Não estamos vivendo, não estamos desfrutando. Estamos sobrevivendo. Cada dia da vida como que bom, e nada bom acontece. Mas sim acontece, só que não estamos a dar valor. Então, precisamos dar valor a cada dia de nossa vida. Percebem? Está bem? Ajudou a palestra ou não? Tem alguma pergunta? Certeza? Se não há perguntas, fico triste, muito triste. Ai, que bom. Que eu tenho, por exemplo, estava a dizer há pouco, ouvimos os outros e depois isso vai-nos ter mal a nós próprios. E eu lembrei-me ainda hoje de uma situação de uma injustiça que aconteceu com uma colega e eu vi muita empatia, é quase como se estivesse comigo. E a mim não foi criada essa situação de injustiça. E por isso eu acho já que é uma injustiça. E leva isso comigo, e leva essa preocupação. Não sei como fazer essa defesa. Então, fico uma pessoa fria, que hoje não me importa que tenha sido cometido isso com ela, hoje entra aqui, sai por ali. A pergunta é, como é que nós ajudamos os demais? Sofrendo
ou mantendo a calma, a paz? Mantenho com ela calma e paz e ouço. Mas me estás a falar que não. Não, depois a minha que fica, porque eu escolho Então, dela, não vou dizer nada. Não vou perdiste, dar só de uma. perdiste a paz. Sim, já. A pergunta é, quando nós pensamos que algo é injusto, o que significa ser justo? O que é justo? Se algo é injusto, algo é justo. A minha visão de algo injusto pode ser oposta à visão do outro. O que eu percebo é isto. Quando alguém está a sofrer, se eu fico a sofrer, estou a ajudar o outro? Se alguém está doente, vou a visitar ele, fico chorando com ele que vai sentir-se melhor? Sim. E é verdade ou é falso? Porque se você dentro do seu, você sente outra coisa, é verdade o que você transmite? Acha que os demais não se percebem? Então, a minha postura é esta, não? Imaginem que eu ouço muita gente, mas se pegara essa negatividade de todas as pessoas, hoje eu não estaria aqui, já me hubiesen enterrado ou cremado. Porque a realidade é uma carga, é um peso. Então, para mim não é um peso ouvir as pessoas, porque não fico com isso, me esqueci. No momento que ouvi, esqueci. Eu transmiti o que tinha a transmitir e depois soltei. Percebem? Essa é a forma de ajudar os demais. Você pode ouvir, mas solte. Porque no momento que fico com isso, está a criar um campo de energia negativo. É decir, ela está negativa, você está negativa, e o campo aumenta. E nós somos vibração, nosso pensamento vibra. Você atrai ou rejeita. Se não só atraímos, sino também rejeitamos. Quando você está negativo, está a rejeitar o positivo. Não aceita, não pode vir. Então, como vamos mudar se o primeiro que nós temos que mudar é a forma de pensar, que é a vibração? Se nós ficamos armadilhados com as situações dos outros, ficamos pior que os outros. Porque já temos nossos conflitos, e com conflitos demais, o que vai acontecer? Não. Posso estar enganado, mas você tem que ver se funciona ou não. É uma forma de proteger-se. Protejam-se. Não vão ajudar ninguém sofrendo. Eu não quisera ninguém que viesse ajudar preocupado ou sofrendo, porque é pior. Imaginem-se, você tem que fazer algo, vem alguém todo nervoso, alterado, diz, olha, melhor vá embora, que me arranjo sozinho. Ou não é assim? É normal. Prefiro alguém tranquilo, que mantenha calma e a coisa funciona. Mas quando você põe pressão, que eu tenho visto, não? Por exemplo, o chefe põe pressão, tem que fazer isto rápido, já, já. A pessoa fica nervosa e não sai pior. É a realidade. Eu tenho visto isso, tenho trabalhado durante muito tempo com pessoal. E eu sinto isto, quando você confia no outro e lhe transmite essa confiança, a pessoa cumpre. Cumpre. Incrivelmente cumpre. Mas se você desconfia e lhe diz, sim, eu confio, mas internamente desconfia, então o mesmo acontece isto. Se vem alguém e contar-me algo, está passando por uma situação, eu vou tentar transmitir confiança para que essa pessoa entenda que ela vai poder superar isso. Mas se eu fico mal, ai, coitadinho, pensando nisso, le estou a transmitir que eu não confio nela, que não é capaz de superar isso. Conseguem entender? Então,
Pode você, com sua cara e com sua voz, dizer, sim, não, vai estar tudo bem, mas em seu interior diz, coitadinha, o que está a passar esta mulher com esta pessoa, não sei o quê. Automaticamente você está pensando, eu não confio em que vas a superar isto. Me entendem? É muito sutil, é uma forma de pensar muito sutil, mas é real. E muito real. Há uns anos atrás, eu nunca me esqueço disto, não? Um dia chega meu primo e digo, não, primo, ¿estás bom? Ah, mais ou menos. Então perguntei, ¿qué acontece? ¿Qué está de errado? ¿Qué está más o menos? Ah, pelas dúvidas. Se não acontecia nada, mas pela dúvida, mais ou menos. E são hábitos, percebem? Você está sempre com dúvida de que a sua vida vai correr bem. Então essa dúvida cria a possibilidade de que algo não aconteça, que aconteça errado. Porque não confia em si mesmo. Também não confia nos demais. Está claro? Está bem? Alguma outra pergunta? Não? Sim. 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 Desculpa. Não, problema. Sim, mas estou com um pouco de sinusite, creio eu. E com este calor e a pressa, Não, problema, está bem. houve a minha dúvida era uma desculpa. Eu recordo-me que houve uma ocasião que disse logo no início, estava instalado na sua profissão da advocacia, no seu local de vida, e foi chamado para ir à Índia. E questionou-se quanto tempo. Isto foi acabado por não saber quanto tempo é que disseram que teria levar bagagem para quantos dias. A minha vida. Primeiro dia, depois, mas... Não, no início eu perguntei, porque tinha mis obrigações, tinha mis responsabilidades, e mesmo quando me fui pensando que iba a voltar, pensando que iba por um tempo. Después de India me mandaron a Londres, que yo no quería ir a Londres, yo dije, no voy a Londres. Y la directora fue muy curiosa, dice así, porque yo ya había morado en Londres un tiempo y no gusté nada. Entonces ella dice, Mario, danos una oportunidad, la gente mudó. Se fica así como, ok, está bien, vos, mas en cuanto no goste, vos me embora, pensé. Y realmente, bueno, fui ficando, mas con esa situación de viajar. Es decir, ficaba un mes aquí en Londres, iba para India otros meses, después iba para España o venía aquí a Portugal y así constantemente. Es decir, en cuanto no me quiten eso, digo, no hay problema. Cuanto possa viajar. Mas porque, para mí, es igual. Porque a cultura inglesa é muito diferente, o clima é muito diferente, e realmente ter mudança ajuda a saúde mental. Por isso que eu gosto das mudanças. Não gosto da estabilidade. Se eu me estabelecesse em um sítio, eu acho que morria. A mudança para mim é vida. Cada vez que eu mudo algo, aunque seja um pouquinho, eu estou vivo. Mas quando fico parado, se eu tivesse uma casa, um sítio onde estar, eu acho que eu morria há pouco tempo. Por isso não tenho nada. Eu acho fantástico. Não aconselho para você, cada um é você. Não pensem em ter, simplesmente em ser. Esse é meu conselho. Sejam vocês, vivam por si próprios e automaticamente vão a doar e vão a sentir-se bem com os demais. E os demais com vocês. Tá bom? Ok, então vamos a fazer uma meditação. Ok, meditar é simplesmente pensar. Sim. Oh, tá bom. Muito obrigada. Tá. Então, meditar é simplesmente pensar. A palavra meditar vem do latim, não vem da Índia. Curioso, não? Todo mundo relaciona a meditação com a Índia.
mas no. Eran os romanos y os gregos que falaban de meditar. Y os romanos utilizaban como una cura da alma. Y os gregos falaban como un diálogo interior. ¿Sí? Mas o yoga significa unión o conexión con el Supremo. Es decir, esa búsqueda de conectar o ser con el Supremo. Y tiene que ver con el silencio. Entonces, uno es utilizar la mente para pensar y otro entrar en silencio. Por lo tanto, hoy voy a hacer una meditación, simplemente, no vamos a entrar en silencio. Si consiguen entrar en silencio, fantástico, maravilloso. Mas por lo menos vamos a intentar direccionar los pensamientos en forma positiva. Entonces, siéntense confortáveis, direitos, respiren profundo, fechen seus olhos, van soltando o ar muito suavemente, respiren profundo novamente. Sintan como seu corpo se relaxa, os pés, as pernas, os braços. Observen-se sentados frente ao mar. Observen o céu, o sol, o mar. Sintam seus pés na água. Sintam a calma, a paz.